A Passfolio acabou. É isso mesmo. A segunda maior corretora de investidores brasileiros nos Estados Unidos fechará suas portas a partir do dia 18 de novembro. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que aconteceu, qual é que é dessa nova corretora que pouca gente ouviu falar, a Sproutify, se você deveria ou não ter conta nela e se você tem conta na Passfolio, o que você deveria fazer com 3 opções que pouca gente fala por aí. Chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E na semana passada, muitos investidores, não todos, foram surpreendidos com a notícia que a Passfolio fechará as portas, encerrará a sua operação no mês que vem, em novembro de 2022. Se você me acompanha aqui no canal, você já me ouviu falar sobre as fragilidades da Passfolio e sobre outros sinais que ela estava dando aos seus clientes de que isso poderia acontecer. E no dia dessa notícia, quando os clientes receberam o aviso do fechamento, eu estava viajando de Orlando para Miami. Quando eu cheguei em Miami, eu tinha dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de alunos e seguidores muito preocupados e surpresos com essa notícia. O que vai acontecer? Qual é que é dessa nova corretora? O que eu devo fazer? Quais são as consequências dessa mudança? E todas as respostas que você precisa e está buscando estão nesse vídeo. Vamos a elas. Para começar, vamos entender o que aconteceu. Em resumo, a Sproutify, que é um aplicativo de investimentos que faz parte da corretora chamada Northbound Securities LLC, comprou a carteira de clientes da Passfolio. Como assim, Daniel? Comprou a carteira? Comprou os clientes? É isso mesmo, por um valor não divulgado, essa corretora americana Northbound Securities LLC comprou a carteira de clientes que a Passfolio tinha e esses clientes serão migrados de uma plataforma para outra no dia 18 de novembro. E aí a pergunta que fica é por que isso aconteceu? Por que eles venderam os clientes para essa outra corretora? O que está rolando por aí? E existem boatos que a Passfolio não estava tão bem financeiramente, que a competição alta de outras corretoras estava espremendo suas margens, que as altas nas taxas de juros e na inflação global estavam prejudicando os números da empresa, o que é muito comum para startups, empresas que estão começando, estão muito alavancadas, dependem muito de injeção de capital. Mas tudo isso não passa de especulação, não há nenhuma nota oficial da empresa dizendo o motivo do porquê que eles venderam a sua carteira de clientes para a Sproutify e estão encerrando a sua operação. O único que a gente sabe é que sim, a Passfolio irá fechar as portas e os clientes que tinham conta nela passarão a ser clientes da Sproutify. E aí a gente vai para a dúvida sobre o que significa para quem já tem conta lá na Passfolio. E essa é provavelmente uma das maiores preocupações de quem é cliente da Passfolio. Para onde vai meu dinheiro? Será que ele estará seguro? O que eu preciso fazer daqui até o dia 18 de novembro? E a primeira parte para você entender o que está acontecendo é entender a estrutura ao redor dessas corretoras. Quando você tem conta na Passfolio, a Passfolio nada mais é do que a gente conhece aqui nos Estados Unidos como Introducing Broker, ou uma corretora que introduz os clientes em uma corretora mestre, em uma corretora que executa as ordens. A gente conhece aqui nos Estados Unidos como Executing Broker. Então a Passfolio é uma corretora de introdução que está plugada a essa corretora principal que é conhecida como Drive Wealth. Então, a partir do momento que você é cliente da Passfolio, você usa a Passfolio como aplicativo, como site, como a parte operacional, mas o seu dinheiro e os seus investimentos estão custodiados na Drive Wealth. Acontece que a Sproutify, que é o aplicativo de investimentos da corretora nova Northbound Securities, que é para onde os investidores da Passfolio serão enviados, também trabalha com a Drive Wealth como sua Executing Broker. Então, o seu dinheiro, cliente da Passfolio, continuará exatamente no mesmo lugar, custodiado pela mesma Executing Broker que a Drive Wealth. Sim, a única mudança é que a corretora de acesso a Drive Wealth trocará da Passfolio para a Sproutify. E aí a grande pergunta que fica é: essa nova corretora é segura? Como eu mencionei, Sproutify é o nome do aplicativo e é o nome de marketing que eles estão usando no Brasil, mas a corretora por trás desses investimentos é a Northbound Securities LLC. Então vamos falar um pouco mais dela. Diretor, coloca aqui na tela a imagem do site brokercheck.org. Esse site é onde nós pesquisamos se a corretora americana está devidamente cadastrada nos órgãos reguladores, tanto na FINRA quanto no SEC. Nós encontramos sim a Northbound devidamente cadastrada, o que é um ponto muito positivo. Você pode ver ali o nome completo da corretora, Northbound Securities LLC, a data que esse registro foi aprovado, dia 21 de dezembro de 2021, o número de estados que eles estão registrados, um total de 12 estados aqui nos Estados Unidos, sendo que essa informação não é tão relevante para você, e até mesmo o endereço dessa corretora aqui nos Estados Unidos. Se você quiser, inclusive, dar um Google, colocar no Google Maps, é muito curioso, você consegue ver o
atenção aqui é, se você tem conta na Passfolio hoje, todas as suas negociações até o dia da transferência, que será no máximo 16 de novembro, serão de responsabilidade da Passfolio. Você tem que pegar o documento com a Passfolio. A partir do dia 21, que é o dia que você poderá começar a negociar as suas posições na Sproutify, aí sim eles darão esse documento. A Sproutify também fornece acesso ao mercado fracionário, com uma vantagem para quem tem pouco dinheiro, onde as ordens mínimas são de apenas $1. Na Passfolio era de 5 e na Avenue também é de $5. Infelizmente, a Sproutify não dá acesso aos mercados globais, a bolsas de outros países, para você investir, por exemplo, em ETFs irlandeses, que trazem diversas vantagens tributárias e de herança para os investidores brasileiros. Eu inclusive conversei com o pessoal da equipe da Sproutify e eles falaram que não está no plano deles fornecer os ETFs irlandeses e o acesso às bolsas europeias nos próximos anos. A corretora não dá acesso a criptomoedas e eles têm um projeto para o ano que vem de fornecer um cartão de débito aos seus clientes, assim como clientes da Passfolio e da Avenue possuem hoje. E esse cartão é muito importante porque quando você faz uma viagem internacional e você usa o seu cartão brasileiro, você paga um IOF de 6,38%. Ao usar esses cartões das suas corretoras americanas, você reduz esse IOF para 1,1% ou então até 0,38% caso você envie o dinheiro para os Estados Unidos, invista ele, saque ele e depois use com o seu cartão de débito. E agora eu vou pedir para o editor puxar aquele comparativo que eu fiz no vídeo que eu falei sobre as melhores corretoras, elimina a Passfolio e coloca os dados da Sproutify no lugar para que as pessoas possam comparar corretoras com corretoras. Nessa comparação a gente pode ver que a Sproutify vai concorrer diretamente com outras corretoras como a Stake e o Banco Inter. Eles fornecem custos baixos, uma plataforma mais simples e focam em clientes com menos patrimônio. Outra proposta da Sproutify é atingir um público mais jovem, é atingir pessoas que estão mais engajadas em redes sociais. Inclusive dentro do aplicativo deles existe uma rede social para que os clientes troquem mensagens, troquem ideias, troquem aprendizados em relação aos investimentos no exterior. E isso pode parecer muito positivo de primeira, mas eu não tenho certeza quanto a isso. Em vários fóruns que eu vejo na internet, várias redes sociais sobre investimentos, onde pessoas postam mensagens e postam dicas e sugestões e ideias, eu vejo uma confusão muito grande dos investidores, eu vejo muita informação equivocada sendo postada, eu vejo um foco equivocado no curto prazo, em dividendos, foco em coisas que não agregam ao investidor, que não fazem ele investir melhor. Na grande maioria das vezes, esses grupos, esses fóruns, essas redes sociais mais atrapalham o investidor do que ajudam. E eu realmente espero que esse comportamento não prevaleça na rede social do Sproutify, que as pessoas tenham conhecimento e saibam o que realmente importa na hora de discutir investimentos internacionais. Que vários alunos da autonomia estejam lá dentro para ajudar as pessoas a investir melhor. Mas é válido ficar de olho e evitar que essa interação te atrapalhe na hora de investir. Mas somente o tempo dirá se ela será saudável ou não. E agora, depois de entender o que aconteceu, de saber mais sobre a Sproutify e de decidir se você vai continuar com a conta lá dentro ou vai mudar para outra corretora, chegou a hora de falar das opções que você, cliente da Passfolio, tem a partir de agora. Antes de falar das opções, vamos entender como que essa migração irá acontecer. No dia 16 de novembro, você não será mais capaz de negociar as suas posições dentro da Passfolio. Os ativos de bolsa aqui nos Estados Unidos demoram 2 dias para liquidar e como essa transferência de corretoras acontecerá a partir do dia 18, no dia 16 de novembro, numa quarta-feira, as negociações não serão mais permitidas. Do dia 16 ao dia 18, sua conta estará congelada e entre o dia 18 e 21, essa migração acontecerá. Segundo a Sproutify, a partir do dia 21 de novembro, uma segunda-feira, a sua conta será ativa e você poderá negociar através da nova plataforma. E segundo eles também, antes disso, você, cliente da Passfolio, receberá um e-mail com instruções para você criar a sua conta na Sproutify. Eles sugerem que você crie com o mesmo e-mail utilizado na conta da Passfolio para facilitar essa transição. Então, se você aceita ter a sua nova conta na Sproutify, se você aceita essa mudança, basta você ficar de olho no seu e-mail, seguir essas instruções para criar essa nova conta e esperar até o dia 21 para que você possa começar a negociar os seus ativos que estavam na Passfolio dentro da Sproutify. E como tanto a Passfolio quanto a Sproutify estão dentro da Drive Wealth, lembra que o teu dinheiro continua no mesmo lugar, as frações de ações que você tem na Passfolio, por exemplo, se você tem 1,5 ação do Google ou se você tem 22,3 ações do VT, esse 0,3, esse meio ação, qualquer ação que não seja inteira, será transferida para a Sproutify. Você não precisa vender as suas frações para que essa transferência aconteça. E eu falo isso porque caso você decida mudar para outra corretora,
corretora, ir para Avenue, para Interactive Brokers, para o Banco Inter, para Stake, para qualquer outra opção, você precisará vender as suas frações. Essas frações não são transferidas para outra corretora, a não ser nessa transferência automática entre o Passfolio e Sproutify. E por falar em transferência para outras corretoras, caso você decida não continuar com a Sproutify por qualquer razão que você tenha, vamos entender quais são as 3 opções que você tem para migrar para outra corretora. Opção de número 1, migrar os seus ativos através de um formulário que chama ACAT, que é Automated Customer Account Transfers. Nessa opção, você abrirá uma conta na nova corretora de destino, qualquer uma que você escolher, e você vai falar com a corretora de destino, com a nova corretora, o seguinte: olha, eu tenho uma conta lá na Passfolio, ou olha, eu tenho uma conta lá na Sproutify e eu quero trazer essa conta para vocês. Me dá o formulário ACAT, eles vão te dar esse formulário, você vai preencher ele com todas as informações da sua conta antiga, com todas as posições que você tem nessa conta antiga, o nome dos titulares, o número de conta, e a própria corretora nova irá sugar os investimentos da antiga e eles aparecerão numa questão de alguns dias dentro da sua nova conta. Mas alguns cuidados que você tem que tomar ao fazer esse processo, ao iniciar o ACAT. Primeiro, tenha dinheiro suficiente na sua conta de saída na Passfolio ou depois do dia 21 de novembro na Sproutify para pagar a taxa que eles cobram para autorizar esse ACAT. A Passfolio cobra $65 mais 10 centavos por posição. Então, se você tem 10 posições, você vai pagar $66. E a Sproutify cobra $65 sem um custo por posições. Então, tenha certeza que você tem dinheiro em caixa na sua corretora antiga, na Passfolio ou na Sproutify, para cobrir esse custo. Caso você não tenha, eles podem negar a transferência. O segundo cuidado que você tem que ter é, antes de solicitar esse documento, vender as suas posições fracionadas. As fracionadas não são transferíveis para uma corretora externa e você precisa zerar essas posições. Então, se você tem 22,3 ações do VT, vende esse ponto 3 e fica só com 22 e o ponto 3 vira caixa na sua posição para que você possa transferir as posições inteiras e o caixa que está na sua conta. E o terceiro cuidado que eu peço para vocês terem é não solicitar essa transferência na semana da migração. Eu diria que a partir do dia 10 de novembro já não solicita mais, porque eles estarão com tanta demanda e esse processo de transferência que começa no dia 16 e termina no dia 21 é tão complicado internamente falando que pode ser que o seu processo se perca, dê errado, peça para Passfolio, o seu dinheiro já está na Sproutify. Então, se você decide trocar de corretora, ou faça isso até o dia 10 de novembro ou espere a migração e faça a partir do dia 21 de novembro. A opção de número 2 para você trocar de corretora e não ir para a Sproutify é você vender as suas posições na Passfolio ou na Sproutify e fazer uma transferência apenas de dinheiro, que é conhecida como uma wire transfer ou uma transferência bancária aqui nos Estados Unidos. Nessa opção você venderia todas as suas posições, ficaria apenas com dinheiro no caixa da corretora e transferiria esse dinheiro através dessa transferência bancária. A vantagem é que ao invés do custo de $65 do ACAT, você tem um custo na Passfolio de $10 para wires domésticos e na Sproutify de $25. Então você tem um custo reduzido, porém você tem o trabalho de vender todas as suas posições e depois comprar todas elas na sua nova corretora. E alguns cuidados importantes para você tomar antes de realizar essa opção de número 2. Se a sua conta tem mais de R$35 mil investidos, ou mais ou menos $6.700 na cotação de hoje, essa opção não é uma boa, porque ao vender mais do que R$35 mil, você está sujeito ao imposto sobre lucro, imposto sobre ganho de capital no Brasil. E esse imposto faz com que o custo da wire, que é mais baixo, acabe se tornando mais alto. O segundo cuidado é você não pagar corretagens desnecessárias nessa migração. Então, digamos que você tem mais do que 10 posições dentro da Passfolio. Na 11ª, 12ª venda e assim por diante, você pagará corretagem. E talvez esse custo não justifique esse custo menor de wire. Você tem que considerar também o custo de comprar essas posições novamente na sua corretora de destino. Se ela te cobra algum tipo de corretagem, você vai pagar mais caro por isso. O terceiro cuidado, também muito importante, antes de você realizar essas vendas, é ter certeza que a nova corretora aceita esse tipo de transferência, aceita receber wires domésticos. E se eles cobram alguma taxa para receber ou não. Muitas delas cobram e muitas delas nem recebem esse tipo de transferência, então tomem cuidado com isso. E o quarto e último cuidado, caso você opte por essa opção, é você reinvestir o dinheiro o mais rápido possível, uma vez que ele chegue na nova corretora. Você não quer ficar de fora do mercado por vários dias e perder qualquer tipo de valorização ou rendimento
que aconteça. A opção de número 3, para você sair da Passfolio da Spotify e ir para uma outra corretora, é válida para pessoas que têm contas menores em cada uma delas. E essa opção é vender suas posições, levar o dinheiro para o Brasil e trazer de volta para os Estados Unidos para uma outra corretora. Essa é provavelmente a opção mais trabalhosa de todas, mas para aqueles que têm uma conta muito pequena e não querem pagar essa taxa de transferência de uma corretora para outra, pode ser que vale a pena. Nesse caso, se você tem menos do que 10 ações na Passfolio e você não paga a corretagem, ou então depois na Spotify que você tem corretagens ilimitadas gratuitas e você leva em consideração as corretagens que você pagará na sua nova corretora, o seu custo será de 1,9 de spread na hora de levar para o Brasil, que é cobrado pela Passfolio, o IOF cobrado pelo governo brasileiro de 0,38 na hora de voltar para o Brasil e 0,38 na hora de ir para os Estados Unidos novamente, e o spread cobrado para você enviar novamente esse dinheiro para os Estados Unidos. Esse spread pode variar de 0,7% para os alunos da autonomia que têm esse contato com um custo muito mais baixo até mais ou menos 2%, caso, por exemplo, você decida fazer a sua nova conta na Avenue. Considerando que você pague o spread mais barato de 0,7%, o seu custo total será de 1,9%, que é o spread cobrado pela Passfolio, 0,38%, que é o IOF de entrada no Brasil, 0,38% do IOF de saída do Brasil e 0,7% do spread ao enviar o seu dinheiro para os Estados Unidos novamente. É um custo total de 3,36% do seu patrimônio, e para você ter um custo menor do que os $65 do iCat, a sua conta tem que ter no máximo $1.935. Então, se você tem menos do que $1.935, fazer essa movimentação de levar para o Brasil e novamente para os Estados Unidos sairá mais barato do que fazer um iCat, a opção de número 1, para uma outra corretora. Já se o teu custo de spread não é 0,7% e sim 2%, no caso de você levar esse dinheiro para a Avenue, por exemplo, o seu custo total iria para 4,66% e uma conta de até $1.394 valeria a pena fazer essa mudança. Então, se você tem menos do que $1.394 e deseja ir para a Avenue, vale a pena você vender todas as suas posições, levar para o Brasil e enviar novamente para a Avenue, tendo certeza que você não pagará corretagem para remontar a sua carteira na nova corretora. Agora, depois dessa aula que eu acabei de te dar sobre o que aconteceu, sobre quem é a Sproutify, sobre as opções que você, cliente da Passfolio, tem, eu tenho 4 perguntas para te fazer. A primeira delas é: ficou alguma dúvida sobre esse processo? Você tem alguma pergunta? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. A segunda pergunta é: qual corretora você optará a partir de agora? Se você tem conta na Passfolio, você vai continuar com a Sproutify? O que você achou dessa novidade? Ou então você vai para outra corretora? E qual delas você vai escolher? Ou então você não tem conta em nenhuma delas e decidiu abrir na Sproutify? Me conta aqui embaixo qual que será a sua corretora a partir de agora. A terceira pergunta é: você já deu um like nesse vídeo? Ele deu um trabalhão para fazer. Eu passei horas pesquisando, ligando pro pessoal lá da Sproutify, tentando falar com a Passfolio, que mal me respondeu. E eu nem tenho conta em nenhuma delas, então eu mereço pelo menos o seu like. E a quarta pergunta é: já se inscreveu aqui no canal? Aqui que você vai aprender de verdade como investir globalmente, informações que vão muito além da escolha de uma corretora. Perguntas feitas, respostas dadas, a gente se vê no próximo vídeo.